Olá, eu sou a Beatriz. Olá, eu sou o Alex. E nós estamos no BCX Cast. Bom, pessoal, hoje é um BCX Cast muito especial, porque há mais ou menos um ano, no ápice da pandemia, nós encontramos uma pessoa que foi um divisor de águas para o BCX, porque nós já gostaríamos de inovar na experiência do cliente. E eu nunca mais me esqueço, estávamos próximos ao Parque Ibirapuera e o Alex falou assim: Bia, a gente precisa pesquisar alguém, procurar alguém que seja especialista em hotelaria do luxo. Foi aí que nós encontramos a Rogéria! Eu mesma! Gente, que prazer! Obrigada pelo convite, participar aqui desse episódio para a gente trocar ideias, né? Trazer um pouco de experiência do cliente na hotelaria de luxo, como que a gente consegue colocar isso para dentro do consultório. Muito bom, Rogéria. E no começo nos contando um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Então vamos lá. Eu sou do mercado de turismo desde sempre, tenho 44 anos, estou há 20 anos atuando no mercado de viagens de luxo. Então, por 11 anos eu trabalhei na Teresa Pérez Tours, que é uma agência de viagens de luxo super renomada no Brasil e exterior também. Foram 11 anos que me proporcionaram muitas oportunidades de vivenciar, né? Então, não só vender viagens, né, produtos, hotéis, cruzeiros, mas vivenciar no mundo inteiro hotelaria, cruzeiro, serviços de alto padrão e poder, a partir da vivência, entender e traduzir. E depois que eu saí da Teresa Pérez para empreender a Travel Education, que é o meu negócio, que tem 10 anos, que é uma empresa de mentoria, de consultoria, que tem esse objetivo de formar, de aprimorar profissionais do mercado de viagens de luxo. E no último ano eu tenho aí falado com profissionais de outras áreas que não sejam especificamente de viagens, mas que são de serviços e sempre profissionais com o mesmo propósito, que é oferecer uma experiência de atendimento que seja única, que seja diferenciada. Então, eu estou muito feliz de ter sido convidada e de poder colaborar, trazer um pouquinho da minha vivência para os ouvintes. Mas, Rogéria, também seu conhecimento nessa área, sua expertise em realmente proporcionar experiências para os pacientes. A gente estava conversando há pouco, antes de começar o nosso BCX Cast, sobre o quanto que as pessoas são importantes, né? Conectar as pessoas é o ponto principal de todo o itinerário, vamos dizer assim, do convidado, para a equipe se conectar às pessoas. Eu queria que você explicasse assim, com calma, um pouco mais sobre o quanto que, quando você dá um roteiro para uma equipe, para ela seguir com maestria, exatamente quais são os pontos que você mais pede para elas se ligarem e prestarem mais atenção. Primeiro ponto, né, que eu acho que é essencial é pensar sempre na pessoa, né? A pessoa por trás daquele cliente, antes dele ser o seu paciente, o que leva ele até o consultório. Então, trazendo já para a tua área especificamente, então é pergunta sobre qual que é a expectativa que aquele paciente tem em relação ao tratamento que ele foi buscar. Principalmente quando a gente está falando de tratamentos mais estéticos, né? Se a gente falar especificamente de Invisa, eu sinto que o Invisa ele tem muito essa característica de fazer uma correção rápida, uma correção super eficiente e que vai muito ali na estética, né? A gente não está falando de um tratamento de saúde clínico, um canal, né? Arrancar um dente, fazer uma coisa assim. Então, e aí, num tratamento como esse, eu acho que vale muito você entender o que tá levando a pessoa a procurar aquele perfil de tratamento ou qual que é a expectativa daquele cliente, porque às vezes o paciente chega no consultório e ele não vem procurando especificamente o Invisalign, mas ele tem uma demanda de tempo, ele tem uma demanda de lidar muito com o público, de determinados mercados, de idade. Então eu vou dar o meu exemplo bem prático. Eu
Já usei o aparelho convencional quando era muito mais jovem, e aí é um trauma, né? Aquele negócio de ferro que fica milhões de anos cortando, incomoda. E aí não usei direito, obviamente, no final do tratamento não usei como eu deveria. E aí voltou, né? O meu sorriso deu uma deformada lá, tudo de novo. E a dentista, a doutora Priscila, ela sempre falava, não, vamos fazer. Eu falava, Priscila, eu já tô velha, eu não vou colocar aquele ferro na boca de novo, eu tenho mais de 40 anos, eu não tenho tempo a perder de ficar com aquilo, pelo amor de Deus. Então, ao perceber que eu tinha um incômodo com o meu sorriso, mas que as minhas objeções eram a minha idade, a minha estética e o tempo, ela vem e me oferece uma solução que quebra essas 3 objeções. E aí, quando sobra uma objeção, que é o valor, na hora que ela está quebrando as 3 objeções internas minhas, que tem a ver com o meu desejo pessoal, com a minha expectativa, com o meu sentimento, na hora que ela está quebrando essas objeções, ela já não precisou mais quebrar a objeção do valor, porque aquilo fazia total sentido para mim. Então, na hora que você está ali fazendo um primeiro atendimento em um paciente, que às vezes ele não chega já determinado com o tipo de tratamento, porque ele viu lá Bruno Galhaço no Instagram, se você se conecta com as dores reais dele, né? O que está por trás daquela ida dele, o que ele tem de conhecimento, o que ele está buscando, você consegue. E aí, para isso, você precisa ter algumas perguntas chaves que fazem parte, que podem fazer parte desse roteiro. Então, o que te traz até aqui, né? Qual a sua expectativa para o final do tratamento? Como que você gostaria de vivenciar esse tratamento? Qual o tempo de disciplina e dedicação você tem para esse tratamento? Porque tudo isso vão gerar respostas que vai te ajudar a... Você pode dar o mesmo produto, mas você vai apresentar ele de um jeito diferente, de maneira que vai conectar com a dor daquele cliente, a dor de desejo, né? Ele se conecta a você de uma forma e a mim de outra, né? Exatamente. É o mesmo produto, mas essa conexão e a necessidade que a gente tem são diferentes. Exatamente. E aí é o papel do profissional encontrar essa conexão, né? Exatamente. Para isso ele precisa estar muito aberto, né? Escuta ativa, exatamente. Ouvir para escutar e não ouvir para responder. E você falou sobre essa venda que a gente chama de venda de necessidade e venda de desejo, né? Existe Sim. na odontologia uma venda de pura necessidade, que é, como você mesmo falou, assim, intuitivamente, o canal, a endodontia é venda puramente por necessidade. Eu não tenho Exato. Desejo de ir lá fazer um canal. Exato. Mas mesmo assim, na nossa conversa que a gente estava tendo agora há pouco, você falou de uma coisa realmente que faz muito sentido, que é como, né? Como eu cheguei naquela necessidade. E aí Exato. A diferença, a conexão vai estar nesse como, né? E aí que entra a parte de gerar a autoridade e confiança, e as redes sociais, elas são um canal essencial, porque eu vejo muita gente, por exemplo, falando de Invisalign, falando de facetas, mas é muito difícil, eu não vejo, pode ser que tenha, um dentista que vai lá falar como o canal, por que chega nesse ponto, como que você faz para evitar, quais tipos de alimento, o que a tua vida cotidiana interfere na sua saúde bucal, e a importância da saúde bucal, que também não é um assunto comum, né? Eu acho que é meio tabu, as pessoas, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, que não falam muito sobre isso, mas eu acho que tinha que ter mais gente falando sobre isso, trazendo isso como uma educação de comunicar, e a pessoa que fizer isso, o dentista que fizer isso, vai conseguir
gerar essa autoridade, gerar esse desejo, e pensar, mesmo para essas questões clínicas por necessidade, como que você consegue melhorar a experiência do cliente que vai por esse ponto, né? Então, deixar o cliente à vontade. Eu acho que tem muita gente que fica adiando de ir no dentista, principalmente por essas questões, porque fica com vergonha, né? Sei lá, tártaro, cárie, essas coisas, não é minha zona de entendimento, mas as pessoas ficam encabuladas, depois, né? Então, eu não sei se existe algum consultório que, quando o cliente sai, entrega um potinho de sorvete, né? Sai de um tratamento, entrega ali um potinho de sorvete, porque é um carinho e é algo que você consegue... Os nossos são assim. Né? Os nossos Então, são assim. eu não quero fazer canal, mas eu queria o sorvete. Não, perfeito, Rogério. Eu acho que é muito mais sobre pessoas do que os processos, né? E eu tinha essa impressão, Rogério, eu confesso, quando nessa conversa que eu estava tendo com a Bia, que a Bia falou, eu estava tentando, assim, pensar sobre processo, porque, não sei, minha cabeça ela vai um pouco mais desse macro, assim, de processo em tudo. Mas aí, conversando com você, eu percebi que existe, assim, eu e a Bia e você, como pessoas que estão tentando ensinar para as outras, isso é muito complicado, sendo bem sério, assim. É difícil colocar na cabeça de uma pessoa que ela precisa se conectar com a outra e ela precisa fazer a outra falar, ela precisa realmente gostar daquilo, porque não é um perfil de uma comunicação diferente, talvez, que aquela pessoa está fazendo no dia a dia, né? Talvez ela não aprendeu isso na faculdade, que quando ela for vender o procedimento que ela está aprendendo ali, ela precisa perguntar, sentar e conversar com o paciente sobre o dia a dia dele, sobre como ele chegou até ali, quais são as dificuldades dele, se às vezes tem água encanada na casa dele, às vezes não tem, que era uma coisa que a gente passava muito na faculdade, assim, a gente encontrava pessoas de vários níveis sociais, vamos dizer assim, e várias experiências diversas. E isso, os professores, eles chegavam para nós, falavam para a gente fazer essa anamnese, que é essa entrevista sobre saúde, mas era nosso arbítrio falar sobre a vida do paciente, né? E aí é um pouco mais difícil, porque se fosse sobre processo, Rogério, seria simples para nós, né? A gente chegava, ó, faz isso, sempre, porque sempre vai dar certo. Para nós, querendo ensinar isso pro profissional, é um pouco mais complexo, né? A gente tem que falar para ele se interesse por pessoas, por mais maluco que isso seja, né? Mas é uma combinação, Alex. Eu não descarto o processo, porque é importante que esse interesse por pessoas ele esteja baseado em um processo, porque senão o atendimento fica um atendimento eterno e perde a objetividade. É importante que a intencionalidade seja muito presente, né? Então você tem que entender, bom... Tem um local para chegar e para sair, né? Exatamente. E aí você pode colocar um processo. Primeiro atendimento é 1h30. A partir do tratamento é 40 minutos, né? Então, isso é o processo macro. E aí, com base nisso, você coloca o recheio, né? Que é o fator humano. O processo, só pelo processo, ele não dá um caminho, né? Exatamente. E também a parte... A comunicação, só pela comunicação, vira uma conversa de amigos e não vira uma venda, né? Exatamente, vira um bate-papo, né? Ele vira... Agora, é interessante, você trouxe 2 vezes a coisa de fazer a venda, mas eu entendo que, à medida que você gera desejo, gera posicionamento, o cliente compra de você, não é você que vende para ele. Então, todo a ambientação que você faz de comunicação, escassez e experiência quando o cliente chega, você não precisa vender, o cliente vai comprar. Então, criar estratégias para que esse movimento aconteça, e isso não é uma coisa que ninguém
faz, né? Se você vai num salão de cabeleireiro no shopping Guatemi, em São Paulo, ninguém vende uma escova. Você entra lá no W e você vai sentar e fazer, né? O número, o valor, muitas vezes nem passa ali na conversa, né? Só chega ali na hora de passar o cartão no final. Por quê? Porque é um ambiente de alto desejo. É um ambiente que a marca está acima, né? Então, o máximo que você vai fazer é escolher quem é o profissional de acordo com o que você quer fazer no seu cabelo, né? E é possível construir isso com um consultório dentário. Com certeza. Porque consultório médico, como eu estava comentando em outro momento, a clínica do Dr. José Bento também faz isso. Quando uma paciente liga para marcar uma consulta, ela quer aquele médico, que seja ele, que seja um outro que está na equipe dele. Então, o valor da consulta, ele entra num terceiro, quarto momento, mas ninguém convence ninguém. Tem médico lá que nem sabe exatamente como que é a cobrança da consulta, porque isso fica, inclusive, na recepção, tem um departamento financeiro só para isso e nem é discutido, né? Ele então, é um detalhe, né? Esse é só um detalhe, é só um detalhe. E como que você orienta as suas agências em relação ao posicionamento, Rô? Como que as agências já podem mostrar essa questão? É muito importante, a primeira coisa é esse negócio, né, essa agência aí falando, ela entender em que nicho que ela quer trabalhar. E aí, traduzindo isso para odontologia, você tem o clínico, que é a endodontia, tem a orto. Então, você identifica um nicho, você pode trabalhar só com crianças, enfim. Então, primeiro é você identificar o seu nicho. O que é a tua especialidade? O que te encanta? O que te brilha os olhos? Porque não adianta você também escolher uma área só porque ela dá mais dinheiro, só porque ela tá na moda, ou só... Enfim, você tem que entender, eu falo que é o autoconhecimento corporativo, eu inventei esse termo, não sei se alguém usa, né, que é você olhar para dentro do teu negócio e entender o que aquele negócio entrega de melhor, né? Então, esse é um primeiro ponto. À medida que você sabe o que você faz de melhor e com um brilho nos olhos, e não é poético falar isso, faz parte da realidade. As grandes empresas hoje, as empresas do futuro, elas estão saindo da era só faturamento e entrando na era do propósito, né? O que te move, o que te brilha os olhos, o que faz, que diferença que você quer fazer na vida das pessoas. Então, você tem que ter, a agência tem que ter essa consciência, então o negócio tem que ter essa consciência. E aí você, segundo ponto, vai comunicar, porque à medida que você comunica, você começa a atrair o cliente ideal, né? O seu cliente dos sonhos é o cliente que valoriza aquilo, que dá importância, porque não adianta nada você ter o sorvete, ter um cafezinho, ter não sei o quê, e dar um bombom, e sei lá, dar um não sei o quê, ter uma experiência maravilhosa para uma pessoa que não percebe, porque ela não valoriza, ela não está focada nisso, né? Então, autoconhecimento corporativo gera a informação do que você faz de melhor, você começa a comunicar para atrair o paciente que vai perceber e vai valorizar aquilo. E aí o preço do serviço, ele vira subjetivo. E numa agência de viagens é exatamente a mesma coisa. Essa conexão e essa atração, esse fazer a diferença, por onde você começa, assim, pensando no exercício prático? Quando a gente pensa, por exemplo, pode ser na agência de viagem, né? Quando a gente está pensando nessa empresa e nesse prestar de serviço, você vai, a partir do sonho do gestor, você vai a partir do desejo dos clientes. Qual que é o exercício que você faz para trazer à tona essa essência da empresa? Sem dúvida nenhuma, é a parte
partir do dono, né? Do cabeça daquele negócio. Então, é essa pessoa, e aí depende do tamanho da empresa, mas se a gente pensar uma empresa ali, um boutique, que é pequena, ele é o exemplo, né? O dono do negócio tem que partir dele esse primeiro movimento, porque essa cultura organizacional nasce de cima para baixo, né? E depois você reverbera aquilo para toda a tua equipe. Então, os valores inegociáveis, qual a diferença que aquele profissional, aquele dono de negócio quer fazer na vida dos clientes, dos pacientes, e aí conforme a empresa vai crescendo, vai reverberando esses valores e óbvio, você amadurece, você adequa, mas esse é um primeiro. Eu costumo, quando uma agência está muito perdida ali, ela não sabe muito que caminho tomar, qual posicionamento, eu não sei muito quem eu sou, né, com crise de identidade, e às vezes acontece isso, e nessa crise de pandemia aconteceu bastante, eu recomendo um exercício do propósito, né? Usando o círculo dourado de Simon Sinek, que comece pelo porquê. Então, por que fazemos, como fazemos e o que fazemos? Aí eu ponho esse exercício e falo, senta no cantinho do pensamento e começa a rascunhar. Dá-lhe pensar, né? E dá-lhe pensar. Faz uma vez, faz duas, faz três, até sair ali a essência. E é muito incrível quando finaliza o brilho nos olhos e aquilo vira um mantra, né? Então, o reverbera é muito legal. Eu acho que é isso, Rogério. Sim, foi muito bom conversar com vocês esses 2 momentos, foi incrível. Obrigada, Rô. Obrigada por mais um encontro contigo. Obrigada. Muito poderoso e a gente aprende muito. Obrigada, foi um prazer. Beijo. Estou aqui à espera desses convites.